Ela apertava o microfone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, tremendo sob os olhares atentos de todo o salão. Marcos Ribeiro, seu chefe, estava de pé ao lado da mesa de honra, braços cruzados, ostentando um sorriso que feria mais do que qualquer insulto direto. O salão da festa de gala da empresa reluzia sob lustres caros e mesas postas com uma perfeição que Clara Bastos conhecia intimamente. Ela mesma passara a tarde ali, alinhando talheres e dobrando guardanapos de linho, enquanto ouvia os executivos brindarem nos escritórios acima. Agora, seu uniforme simples de serviço destoava terrivelmente dos trajes de luxo ao seu redor, e cada olhar que recebia parecia uma pequena agulha. "Então, Clara", Marcos disse alto, a voz amplificada pelos alto-falantes, enquanto ele pegava o outro microfone. "Não era você que disse que tem uma voz de anjo na sua igreja? Mostre para nós esse talento escondido." Risadinhas baixas se espalharam pelas mesas. Beatriz, a gerente do RH, fingiu analisar seu espumante, apertando a haste da taça. Sérgio, sentado ao lado de Marcos, deu aquele tipo de risada cúmplice, daquelas que os homens dão quando sabem que algo está errado, mas não querem ser os únicos a parar a brincadeira. "Senhor Marcos, eu acho melhor não", Clara murmurou, a voz quase desaparecendo no ar condicionado potente que lhe arrepiava a pele. "Como assim, melhor não?" Ele se virou para a plateia, o sorriso aumentando cinicamente. "Pessoal, eu pago o salário dela há 3 anos. 3 anos limpando a nossa sujeira e ela não pode nos dar 5 minutos de entretenimento?" Ele fez uma pausa teatral. "Ou você prefere que eu tire isso do seu bônus de Natal?" O silêncio que se instalou foi denso, pesado como concreto. Larissa, a nova namorada de Marcos, tocou seu braço sussurrando algo inaudível, mas ele a dispensou com um gesto rápido, os olhos fixos em Clara como um predador que finalmente encurrala a presa. Clara olhou para a saída de emergência, uma miragem distante, bloqueada por mesas, cadeiras e pessoas que fingiam não notar o que acontecia. Seu coração batia descompassado contra as costelas. Cada batida um lembrete de que precisava daquele emprego, que tinha 2 filhos em casa esperando que ela voltasse com a cesta de Natal que seria distribuída no fim da noite. "Escolha uma música", Marcos insistiu, gesticulando para o DJ no canto. "Qualquer uma. Você tem 2 minutos para decidir, ou eu decido por você." Os garçons congelaram. Bandejas ficaram suspensas no ar. Alguém tossiu nervosamente. Numa mesa ao fundo, 2 mulheres cochicharam, olhando para Clara com aquela mistura tóxica de pena e alívio. Pena dela. Alívio por não estarem em seu lugar. Clara respirou fundo, sentindo o peso do microfone em sua mão. Ela passou a vida inteira se esforçando para ser invisível. Cabeça baixa, tom baixo, nunca incomodar, nunca questionar. Aprendeu que existir em silêncio era a forma mais segura de sobreviver. Mas ali, com 300 pares de olhos esperando sua derrota, com Marcos já saboreando a vitória que julgava certa, algo diferente acendeu dentro dela. Ela ergueu os olhos, encarando Marcos diretamente pela primeira vez em 3 anos. "Eu canto", disse ela, a voz saindo firme, clara, completamente irreconhecível para quem estava acostumado ao seu silêncio. "Mas o senhor vai se arrepender de ter me obrigado." O sorriso de Marcos vacilou por um milissegundo, apenas um, antes de voltar ainda mais largo. Ele soltou uma risada curta. "Ouviram isso? A faxineira está me desafiando", ele disse, buscando cumplicidade na plateia. Mas as risadas que voltaram foram nervosas, artificiais. Sérgio se mexeu na cadeira, ajeitando a gravata que pareceu apertar. Larissa tentou segurar o braço de Marcos de novo, e desta vez ele permitiu, mas seu olhar estava focado em Clara, como se estivesse recalculando algo que dava como certo. Clara deu um passo à frente, os sapatos gastos silenciosos no carpete felpudo. O microfone estava firme em sua mão, sem tremer.
O senhor quer que eu cante, então eu vou cantar. Ela repetiu, a voz ecoando pelos alto-falantes, fazendo 3 garçons pararem no meio do caminho. Mas depois não diga que eu não avisei. Clara, Beatriz se levantou tentando mediar. Marcos, talvez seja melhor a gente... Não, não, Marcos a cortou, levantando a mão. A Clara quer cantar. Vamos deixá-la. Ele se recostou na cadeira, cruzou as pernas, pegou a taça de vinho tinto e deu um gole longo. DJ, coloca aí um samba antigo, algo que ela deva conhecer. O DJ, um rapaz jovem de fones coloridos no pescoço, olhou de Marcos para Clara e de volta para ela. Que música a senhora quer cantar? Ele perguntou diretamente a ela, ignorando a sugestão do chefe. Clara fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Quando os abriu, havia uma determinação neles que fez o DJ se aprumar. Atento. Aleluia, ela disse. A versão de Jeff Buckley. Um silêncio caiu. Não era o samba animado que Marcos esperava. Não era uma música que combinava com a humilhação planejada. Aleluia era crua. Era sobre fé partida, dor e beleza encontrada no meio dos destroços. Escolha ousada, Marcos comentou, mas sua voz tinha perdido um pouco da arrogância. Ele tomou outro gole de vinho, mas a mão que segurava a taça estava visivelmente mais tensa. O DJ começou a preparar a faixa, ajustando os controles, enquanto Clara ficava ali, parada no centro do palco improvisado, sob o holofote principal que usariam para o discurso do CEO. A luz branca a envolvia, tornando seu uniforme quase cinza, mas destacando seus olhos de uma forma que ninguém ali jamais tinha visto. As pessoas começaram a se ajeitar nas cadeiras. Algumas mulheres trocaram olhares e não eram mais de pena. Era curiosidade, talvez até esperança. Um homem na mesa da contabilidade se virou completamente para ter uma visão melhor. O burburinho do salão morreu, substituído por uma expectativa densa. Última chance de desistir, Marcos disse. Mas agora sem o microfone, e havia algo no comentário que soava menos como uma piada e mais como uma súplica disfarçada. Clara o encarou. 3 anos de sim, senhor, e desculpe, senhor. 3 anos fingindo não ouvir as piadas sobre seu cabelo, sua cor, seu lugar. 3 anos engolindo cada palavra, cada momento em que foi tratada como menos que humana por aquelas pessoas. Eu não desisto, ela respondeu. A primeira nota de guitarra soou, suave, preenchendo o salão. Clara fechou os olhos novamente e quando os abriu, não estava mais ali. Estava em algum lugar maior, onde sua voz morou quieta por tempo demais, esperando. Ela começou a cantar. A primeira palavra saiu baixa, um sussurro amplificado pelo microfone, e foi como se o ar tivesse sido sugado de todos os pulmões do salão. Não era a voz de uma faxineira, não era a voz de alguém pequeno. Era a voz de uma força da natureza, de algo antigo e poderoso que fora guardado e agora estava sendo libertado. Marcos derrubou a taça. O vinho tinto manchou a toalha de linho branco, uma mancha vermelha se espalhando, mas ele nem percebeu. Seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta, toda a arrogância drenada de seu rosto. Larissa levou a mão aos lábios, os dedos tremendo. Ao seu lado, Sérgio tinha largado o garfo e uma lágrima silenciosa começou a descer por seu rosto sem que ele notasse. Beatriz estava de pé agora, agarrada ao encosto da própria cadeira, os nós dos dedos brancos. Os garçons pararam completamente. Uma das garçonetes, uma menina de no máximo 19 anos, começou a chorar abertamente, as lágrimas caindo sobre a bandeja de canapés. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Clara continuava cantando, e cada nota era uma sentença, cada verso uma história de dor e sobrevivência e dignidade que humilhação alguma poderia roubar. Sua voz subia e descia, quebrando nos lugares certos, forte nos momentos que exigiam força, e o salão inteiro, 300 pessoas em trajes de luxo, estava completamente rendido, destruído, transformado.
Quando ela atingiu o refrão, sua voz explodiu em pura emoção. E Marcos Ribeiro, o homem que achou que podia quebrá-la, o homem que pensou que ela era insignificante demais para importar, começou a tremer. Suas mãos tremiam sobre a mesa, seu queixo tremia. E lentamente, inevitavelmente, lágrimas de choque e vergonha começaram a rolar pelo seu rosto enquanto ele olhava para a mulher que, por 3 anos, fora invisível e que agora era a única coisa que existia no universo. A última nota de Clara pairou no ar como fumaça. Por uma eternidade, houve silêncio absoluto, tão completo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Então, como se despertassem de um transe, os aplausos começaram. Lentos, uma pessoa, depois outra, e então explodiram em uma ovação. Pessoas se levantaram. Algumas gritavam. Uma mulher na terceira mesa simplesmente chorava. Marcos continuava parado, os olhos fixos em Clara, algo em seu rosto fundamentalmente quebrado. Ele se levantou lentamente, parecendo que ia aplaudir a própria derrota. Foi quando a porta principal do salão se abriu. Uma mulher de tailleur impecável entrou, varrendo o salão com o olhar até encontrar Marcos. Era a doutora Amanda, a CEO da holding, a pessoa 3 níveis acima de Marcos na hierarquia. Seu rosto estava tenso. Ela marchou direto até o palco onde Clara ainda estava, o microfone solto na mão. Que apresentação extraordinária! Ela disse, a voz cortante, olhando para Clara. Então, lentamente, seus olhos se viraram para Marcos. Você obrigou esta funcionária a cantar? O sorriso de Marcos morreu completamente. Amanda, foi só uma brincadeira, um momento de descontração para a equipe. Brincadeira? Doutora Amanda interrompeu, sua voz subindo. Você humilhou uma colaboradora na frente de 300 convidados e chama isso de brincadeira? Ela se virou para a plateia. Senhores, por favor, continuem a festa. Isso será resolvido imediatamente. O murmúrio voltou ao salão, mas agora era urgente, chocado. O clima mudara de admiração para escândalo e todos sentiram que algo irrevogável tinha acontecido. Sérgio levantou-se e foi direto para a saída, sem olhar para trás. Larissa murmurou uma desculpa e o seguiu, deixando Marcos completamente sozinho na mesa. Beatriz o olhava com franca decepção, talvez nojo. Você me colocou numa posição terrível, Marcos. Amanda continuou, a voz baixa, mas letal. Uma funcionária com uma voz dessa deveria estar em palcos internacionais, e você a estava usando como entretenimento de circo? Ela pausou. Isso é assédio, abuso de poder, e francamente é criminoso. Marcos ficou pálido, a cor sumindo de seu rosto. Amanda, não foi minha intenção. Intenções não importam agora, ela disse, virando-se para Clara. Você tem o direito de prestar queixa formal. Tem o direito de processar esta empresa. Independente do que decidir, você não limpa mais este salão. Segunda-feira você se apresenta na minha equipe, na diretoria. Doutora Amanda olhou de volta para Marcos. Minha sala, amanhã, 8 da manhã em ponto. Quando Amanda começou a sair, Marcos correu, desesperado, contornando as mesas até Clara, que ainda estava no palco. Clara, escuta, ele disse baixo, tentando manter uma aparência de controle. O que a Amanda disse? Ela se emocionou com a música, não pensou direito. Você sabe como é, mas você trabalha comigo há 3 anos. Sabe que eu cuido da minha equipe. Aquilo foi só um teste de coragem. E você passou, parabéns. Clara olhou para ele e o medo em seus olhos tinha sido substituído por uma clareza fria. Você quer que eu diga que foi só brincadeira? Ela perguntou. Claro, ele disse rápido demais, o desespero em cada sílaba. Vamos esquecer isso. Você volta ao seu trabalho e eu te dou um aumento, como pedido de desculpas. O que você acha? Perto dali, um homem da contabilidade balançou a cabeça com nojo. O DJ, ainda em sua mesa, observava atentamente. O senhor não entendeu nada, disse Clara, a voz calma, mas com uma força que fez Marcos recuar um passo.
Aquela música não foi brincadeira, foi a minha vida. Foi cada vez que o Senhor me tratou como se eu fosse invisível, cada vez que me chamou de a moça da limpeza, em vez de Clara. Cada vez que me mandou usar o elevador de serviço quando os clientes importantes chegavam. Não, não, você está exagerando. Sabe qual é a pior parte? Ela continuou, a intensidade crescendo, mas o tom se mantendo baixo. O senhor realmente acreditava que podia fazer isso. Acreditava tanto na sua própria superioridade que achava que eu deveria ser grata pela oportunidade de ser humilhada. Marcos ia responder, mas a porta do salão se abriu de novo. Desta vez, não era Amanda. Era um homem com uma câmera de TV profissional e uma mulher com um microfone e crachá de imprensa. Desculpem a invasão, disse a mulher, caminhando rápido. Recebemos uma denúncia anônima de assédio moral ocorrendo nesta festa. Alguém aqui falou com a imprensa? Ela olhou de Clara para Marcos, depois para o resto do salão. Alguém aqui transmitiu isso ao vivo pelas redes sociais? O silêncio que caiu foi diferente. Era o silêncio da consequência real, o som do chão desaparecendo. Marcos ficou lívido. Seu olhar varreu a sala, procurando um culpado, um traidor. Mas todos olhavam para seus próprios celulares, percebendo no mesmo instante que a história tinha vazado. A história não era mais deles, agora era do mundo. Há quanto tempo isso acontece? A jornalista perguntou diretamente para Clara, caneta e bloco em mãos, pronta para gravar. Marcos abriu a boca, fechou, abriu novamente, e compreendeu que não havia nada a ser dito. Há quanto tempo? Repetiu a jornalista, e a câmera agora estava ligada, a luz vermelha brilhando. Clara respirou fundo. Olhou para Marcos, para a multidão, para a jornalista. 3 anos, ela disse, cada palavra pesando. 3 anos. Desde o primeiro dia em que ele me chamou na sala dele e disse que eu deveria ser discreta, porque clientes importantes não gostavam de ver certo tipo de gente andando pelos corredores principais. Um som de horror percorreu o salão. Alguém soltou um grito abafado. Isso é mentira completa, Marcos gritou, o rosto agora vermelho de raiva. Você está inventando coisas porque eu não te dei aquela folga que você pediu. Eu nunca pedi folga, Clara cortou, a voz como aço. Eu pedi respeito. Pedi para o senhor parar de fazer piadas sobre meu cabelo toda vez que eu o usava natural. Pedi para parar de me chamar de incômodo na frente dos clientes. A jornalista anotava freneticamente. O fotógrafo circulava. Doutor. Amanda havia retornado e observava tudo da entrada de braços cruzados. O mais irônico, continuou Clara, o senhor dependia do meu trabalho. O senhor se beneficiava das minhas mãos limpando sua sujeira todos os dias. E mesmo assim, me tratava como se minha existência fosse descartável. Marcos abriu a boca, mas Amanda se aproximou e pôs a mão firmemente em seu ombro. Não fale mais nada sem um advogado, ela disse baixo. Você está confessando assédio na frente de uma jornalista e 300 testemunhas. Não foi assédio, ele gritou, a desesperação tomando conta. Eu estava testando ela, para ver se ela tinha fibra. Sempre fiz isso com todo mundo. Com todo mundo? Perguntou a jornalista, erguendo a caneta. Naquele momento, outra funcionária da limpeza do turno da noite se levantou no fundo do salão. Depois, o recepcionista. E mais 3 funcionários da manutenção. Eles caminharam lentamente até perto do palco, uma fila silenciosa de pessoas que tinham algo a dizer. Ele mandou meu filho de 8 anos sair do elevador social, disse a mulher. Disse que não pegava bem para os clientes. Ele me negou 3 promoções, disse o recepcionista, sempre dizendo que eu não tinha o perfil, mas contratou o sobrinho de um cliente que mal sabia ligar o computador. Um executivo sênior branco, que estava sentado na terceira mesa, também se levantou. Eu ouvi Marcos se referir a ela como a escurinha mais de uma vez, quando ela não estava presente, como se esse fosse seu único atributo.
Marcos se encolheu literalmente, como se levasse golpes físicos. Seu rosto estava pálido. Larissa o olhava com uma mistura de horror e repugnância. Sérgio já tinha ido embora. Isso é um complô, Marcos sussurrou, a voz quebrada sem poder. Vocês estão todos contra mim porque eu sou exigente, porque eu mantenho padrões. Padrões duplos, corrigiu Clara. Um para as pessoas que o senhor considerava iguais e outro para nós. Ela fez uma pausa, e quando continuou, sua voz era penetrante. A diferença é que hoje eu finalmente achei minha voz. E uma vez que você acha sua voz, ninguém pode te calar de novo. A câmera capturou aquele momento. Clara, iluminada pelos holofotes, cercada por pessoas que finalmente a viam. E ao seu lado, Marcos Ribeiro, o homem que se achava intocável, finalmente compreendendo o tamanho do seu erro. Amanda se virou para a jornalista. Você tem tudo o que precisa? Perguntou. Mais do que suficiente, ela respondeu, e sorriu para Clara. Essa vai ser a manchete de amanhã. A porta do salão se abriu uma terceira vez. Desta vez, era o chefe de segurança da empresa, acompanhado por um homem de terno que claramente era do departamento jurídico. Ele caminhou até Amanda, sussurrando algo em seu ouvido. O rosto dela ficou ainda mais sério. Marcos, Amanda chamou, a voz fria como aço. Nós acabamos de revisar as câmeras de segurança dos últimos 3 anos. Temos você dizendo coisas que são indefensáveis em qualquer tribunal do país. O sangue que tinha timidamente voltado ao rosto de Marcos desapareceu de vez. Amanda, escuta. As câmeras... Talvez o áudio esteja ruim, talvez... Temos você dizendo a Clara que clientes não querem ver gente como ela nos corredores. Interrompeu o advogado, sua voz profissional e implacável. Temos você bloqueando 3 promoções do senhor Alves porque ele não tinha o perfil certo. Temos múltiplos comentários racistas e discriminatórios gravados em reuniões com testemunhas. Marcos se levantou da cadeira abruptamente como se fosse correr. Começou a caminhar em direção à saída, empurrando as pessoas, o pânico transformado em pura fuga. Mas Amanda ergueu a mão, e 2 seguranças que estavam perto da entrada se moveram sutilmente, bloqueando o caminho de forma definitiva. Marcos parou, seus olhos disparando entre a saída e a multidão. Você não vai a lugar algum, disse Amanda, a voz carregada de autoridade. Exceto para entrar em uma viatura da polícia, porque nós já fizemos a denúncia formal, assédio moral, discriminação racial, abuso de poder, tudo documentado, tudo gravado. A jornalista já estava filmando Marcos, capturando cada segundo do seu completo desmoronamento. Você não pode fazer isso comigo, ele gritava agora, a voz histérica. Eu construí esta empresa. Eu trouxe bilhões. Você sabe quem eu sou? Você pode contratar ótimos advogados, respondeu o homem do jurídico com calma. Recomendo que o faça. A pena por discriminação racial no Brasil pode chegar a 3 anos de prisão. Já os danos morais que o senhor terá de pagar? Bom, isso vai depender de quanto essas pessoas que o senhor humilhou decidirem que a dignidade delas vale. Marcos olhou para Clara e havia algo em seu olhar agora que era quase suplicante. Como se finalmente compreendesse que tinha perdido não só o emprego e a reputação, mas a própria identidade. O homem que entrou ali como um rei tornou-se invisível, exatamente como fez Clara se sentir por 3 longos anos. Os seguranças começaram a se mover em sua direção, não para agredi-lo, mas para conduzi-lo para fora. Marcos não resistiu. Deixou que o levassem, os ombros caídos, a cabeça baixa. Enquanto caminhava entre as mesas, ninguém o olhava, ninguém sussurrava. Era como se ele tivesse deixado de existir. Quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio perfeito caiu sobre o salão. Não era o silêncio do espanto, era o silêncio do alívio, o silêncio da justiça que chega tarde, mas chega. Amanda caminhou até Clara e estendeu a mão. Nós vamos cuidar de você agora,
ela disse, e havia uma genuinidade em seus olhos. Você não está mais sozinha nesta empresa. Clara aceitou a mão dela e, ao fazê-lo, sentiu algo que não sentia há 3 anos naquele prédio. Sentiu-se vista, sentiu-se importante, sentiu-se finalmente humana. A multidão começou a aplaudir novamente, mas era diferente. Não era admiração pela voz, era respeito pela coragem. Era o reconhecimento de que uma mulher tratada como invisível tinha se levantado e transformado sua dor em poder. Larissa, a agora ex-namorada de Marcos, aproximou-se de Clara com lágrimas nos olhos. Me perdoe por tudo que você passou. Ela sussurrou e parecia sincero. Ele não te merecia. Um por um, as pessoas começaram a se aproximar, murmurando desculpas, oferecendo apoio, testemunhando aquela transformação. E ali, no mesmo salão onde a humilhação começara, algo mais poderoso tinha acontecido. Libertação. A jornalista aproximou-se de Clara com seu cartão de visita. Quero que saiba que essa história vai ser enorme, ela disse. Muito grande. Você está pronta para isso? Clara olhou ao redor do salão, para os rostos que agora haviam, para Amanda que tinha tomado seu lado, para os seguranças que impediram Marcos de fugir das consequências. E ela sorriu, um sorriso que vinha do fundo do peito, um sorriso que levou 3 anos para nascer. Eu sempre estive pronta, respondeu Clara. Eu só estava esperando para que todos vocês acordassem. A festa tinha terminado, mas o salão ainda estava cheio. A maioria das pessoas não tinha ido embora. Conversavam em pequenos grupos, telefones na mão, compartilhando o vídeo que alguém tinha gravado, a história já se espalhando pelas redes sociais como fogo. Clara estava sentada agora em uma das cadeiras, um copo de água na mão que Amanda tinha insistido em trazer pessoalmente. Suas mãos ainda tremiam um pouco, não de medo, mas de pura adrenalina, daquela sensação que vem depois que você finalmente para de correr. Beatriz, do RH, se aproximou dela com os olhos vermelhos de chorar e sentou-se ao seu lado. Eu deveria ter feito alguma coisa antes, Beatriz disse, a voz baixa. Eu ouvi os comentários dele. Eu sabia o que estava acontecendo e não fiz nada. Clara olhou para ela e, em vez de raiva, havia compaixão. Você também estava com medo. Clara respondeu suavemente. Ele pressionava todo mundo. Você só estava tentando manter seu trabalho. Um homem da contabilidade se aproximou, estendendo um cartão. Meu nome é Gilberto. Eu tenho um primo que trabalha em uma gravadora. Sério, sua voz merecia ser ouvida. Se quiser, eu posso passar o contato. Ele colocou o cartão sobre o colo dela com cuidado. 3 mulheres vieram juntas depois. Uma delas, a garçonete que tinha chorado durante a música. Elas abraçaram Clara quase simultaneamente, como se aquele abraço fosse necessário para todas elas. Você foi tão corajosa, uma delas sussurrou. O chefe de segurança se aproximou e sussurrou algo no ouvido de Amanda. Ela balançou a cabeça e se virou para Clara. A polícia chegou. Eles querem sua declaração formal. Você está pronta? Clara respirou fundo, reunindo as forças que tinha descoberto dentro de si apenas 1 hora atrás. Estou, ela disse a voz firme. As próximas 2 horas foram um borrão de perguntas, de papéis sendo preenchidos, de um gravador da polícia capturando cada palavra que ela tinha guardado por 3 anos. O delegado que entrevistou Clara tinha uma expressão séria o tempo inteiro, balançando a cabeça conforme ela falava sobre cada incidente. A senhora tem muita fibra, o delegado disse quando terminou, e havia respeito genuíno em sua voz. Muitas pessoas nunca conseguem falar. Quando tudo terminou, quando a polícia finalmente saiu levando seus arquivos e provas digitais, o salão começou a esvaziar. Pessoas pegavam seus casacos e suas dignidades recuperadas. Alguns passavam por Clara e ofereciam um sorriso, um aceno. Amanda permaneceu próxima como uma protetora. Nós vamos oferecer uma compensação financeira por todos esses 3 anos de discriminação, ela disse. Será um valor substancial.
E você terá um cargo na diretoria com um salário que te permite respirar. Por quê? Clara perguntou, genuinamente confusa. Você nem me conhece. Porque o direito de ser tratado com dignidade não deveria depender de alguém me conhecer. Amanda respondeu. Deveria ser o básico. Ela fez uma pausa. Mas também porque você tem uma voz que muda as coisas. E esta empresa precisa de pessoas que sabem o que é ser invisível. Precisamos de pessoas que sabem o preço do silêncio. Clara sentiu as lágrimas chegarem. Mas desta vez era alívio. Era o peso de 3 anos finalmente começando a sair do seu peito, deixando espaço para algo novo. Ela se levantou e caminhou até o palco vazio, onde havia cantado Aleluia. O microfone ainda estava ali. Ela o pegou, olhou para ele como se fosse um velho amigo. Obrigada, ela sussurrou, e sabia que não estava falando apenas com o microfone. Estava falando com a voz que tinha guardado por tanto tempo, com a coragem que tinha redescoberto. Quando desceu do palco, Amanda estava esperando com o casaco de Clara. Você merece descansar, ela disse. Semana que vem, você volta diferente. Eu já sou diferente agora, Clara respondeu, olhando nos olhos de Amanda. A partir de hoje, eu sou diferente. Ela saiu do prédio para a madrugada fria de São Paulo e pela primeira vez em 3 anos não tinha que abaixar a cabeça para ninguém. A cidade inteira parecia diferente quando você finalmente tinha permissão para ser visto. 6 meses depois, o prédio da empresa tinha uma placa nova na entrada. Não era grande, mas era visível. Departamento de Inclusão e Equidade. Diretora Clara Bastos. Ela caminhava pelos corredores que uma vez tinha precisado limpar com a cabeça baixa, mas agora caminhava de costas eretas, com um tablet na mão e uma agenda cheia de reuniões importantes. Seu escritório tinha uma janela que dava para a cidade. Na parede, ao lado do computador, havia uma fotografia emoldurada. Ela no palco, naquele momento em que abriu a boca e deixou a voz sair. Ela olhava para aquela foto todos os dias, como lembrança. A primeira coisa que Clara tinha feito como diretora foi auditar todos os processos de contratação da empresa. Encontrou 7 funcionários que tinham sido rejeitados explicitamente por questões de perfil. Todos negros, todos qualificados. Ela os chamou de volta, ofereceu posições e aumentos retroativos. 5 aceitaram. O caso de Marcos tinha ido para a justiça e os detalhes saíram em todos os jornais. O vídeo da festa tinha viralizado, chegando a 15 milhões de visualizações. Universidades o usavam em aulas sobre assédio moral. Marcos tinha sido condenado a 2 anos e meio de prisão, além de pagar indenizações que ascendiam a mais de R$1 milhão. Mas Clara não tinha se fixado na vingança. Tinha se fixado em construção. Ela tinha proposto e implementado um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários de baixa renda. Tinha criado uma política de tolerância zero para a discriminação. Tinha treinado todos os gerentes em reconhecimento de vieses inconscientes. Tinha transformado a empresa não por ódio, mas por visão, por saber que ninguém jamais deveria ser invisível como ela foi. Uma terça-feira, 3 meses depois que tinha assumido o cargo, Clara recebeu uma visita. Era Sérgio, aquele diretor que tinha chorado durante a música. Eu vim aqui pedir desculpas, Sérgio disse, genuinamente arrependido. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava ali e não fiz nada. Foi um covarde. Clara o deixou falar. E depois ela fez algo que o surpreendeu. Ela o convidou para participar de um comitê consultivo sobre diversidade. Por quê? Sérgio perguntou confuso. Porque culpa não constrói nada, Clara respondeu. Mas ação constrói. Se você realmente quer se redimir, então venha me ajudar a fazer essa empresa ser diferente. 3 meses depois, Sérgio tinha se tornado um dos maiores defensores da inclusão dentro da organização. No 6º mês, Clara recebeu um convite inusitado.
Uma gravadora queria representá-la, queriam produzir um EP de Clara cantando, queriam transformar aquela voz que tinha nascido da dor em algo que pudesse alcançar o mundo. Ela aceitou. A semana em que o EP foi lançado, Clara recebeu uma mensagem de uma mulher que tinha visto o vídeo da festa e havia denunciado seu próprio patrão por discriminação. Depois, uma outra e outra. A história de Clara tinha se tornado um catalisador para que outras pessoas encontrassem coragem. Naquele 6º mês, Clara estava em uma reunião com executivos importantes, quando alguém reconheceu sua voz. "Você é a mulher que cantou Aleluia", alguém sussurrou. Mas dessa vez, quando todos se viraram para ela, não era com intenção de humilhar. Era com respeito. Era com admiração. Clara saiu daquela sala como tinha entrado, de cabeça alta, sabendo exatamente quem era. Mas desta vez, todo mundo ao seu redor também sabia. Uma noite, Clara estava em seu apartamento quando descobriu que o vídeo de sua performance tinha chegado a 50 milhões de visualizações globais. Ela era assunto em 3 países diferentes. Mas a coisa mais importante que ela tinha recebido era uma mensagem de um menino de 12 anos que dizia: "Eu assisti seu vídeo e agora tenho coragem de levantar a mão na escola, mesmo que o professor não ache que eu tenho direito." Clara chorou quando leu aquela mensagem, não de tristeza, de saber que sua voz, aquela voz que tinha sido silenciada por tanto tempo, estava libertando outras vozes também. Que a coragem era contagiosa, que quando você finalmente se recusa a ser invisível, você dá permissão para que outras pessoas também se recusem. Ela abriu o computador e começou a escrever uma carta para todas as mulheres que estavam em situações similares àquela em que tinha estado. Escreveu sobre o preço do silêncio, sobre a liberdade da verdade, sobre como sua voz tinha sempre estado ali. Tinha apenas precisado de um momento em que finalmente decidisse ser ouvida. Dentro de 24 horas, tinha recebido 3.000 mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias. E Clara percebeu que aquela festa de 6 meses atrás tinha sido mais do que sua redenção pessoal. Tinha sido o começo de algo maior. Tinha sido o momento em que uma mulher invisível tinha decidido que não ia mais aceitar ser pequena e, com isso, tinha dado permissão para que o mundo inteiro se tornasse maior também. Se essa história te emocionou, se você sentiu na pele o peso de ser invisível e a liberdade de finalmente ser visto, deixa um like, porque cada like é um reconhecimento de que essas histórias importam, que essas vidas importam, que a dignidade de todo ser humano merece ser celebrada. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde essa história chegou, onde ela tocou corações, onde ela plantou sementes de coragem. Cada comentário seu me mostra que eu não estou apenas contando histórias. Estou construindo uma comunidade de gente que acredita em transformação. Se você quer receber mais histórias como essa, histórias de pessoas que descobriram sua voz, que encontraram coragem nas situações mais impossíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda semana tem uma nova história aqui esperando para te tocar fundo, para te lembrar que você também é capaz de ser visto. Escolha uma das histórias na tela agora e continua com a gente. Tem muito mais jornadas de transformação esperando por você. Obrigada por ter ouvido a história da Clara até o final.